Tá gravando aqui. A aula de hoje, então, a gente reservou para o estudo do capítulo 28 de 1 Samuel. A gente viu toda a trajetória desse livro. Eu quero desde já expressar a minha alegria, porque eu falei isso no domingo de manhã, na escola dominical. Eu acho que foi o livro mais bem estudado desde o início desse curso aqui dos investigadores. Bem mais cooperado. As pessoas, o nível dos comentários, das contribuições, né, aumentaram bastante. Então isso mostra o amadurecimento de todos aqui, né? As atividades que a gente faz, de análise, de imagem, de vídeo, isso é muito bom. E eu espero realmente que o livro de 2 Samuel, a partir da semana que vem, possa ser 2 vezes melhor do que o livro de 1 Samuel. Isso é muito bom. Vamos lá, o livro começou com a história de um personagem que hoje vai ser central na nossa análise, que é Samuel. O livro começa com a mãe de Samuel pedindo pelo nascimento dele. Na metade do livro, o mesmo morre, depois de ter ungido os 2 primeiros reis de Israel. E agora, no capítulo 28, a gente tem um acontecimento singular dentro da Bíblia, algo que vai caracterizar esta passagem. Você pode colocar aquela cadeira amiga. Lívia, você pode chegar mais pra cá? Aí a gente coloca uma cadeira ali pra ver. Quer ficar lá do seu lado? Boa noite, gente. Não falei com ninguém. Então, a gente viu que a trajetória final da vida de Saul não foi nada agradável. Saul cometeu erros horríveis, pecados graves, entre o maior deles a gente vai debater hoje aqui. E o seu final foi trágico, né? Se matou no campo de batalha numa guerra contra os filisteus. Mas vamos lá, vamos à leitura inicial do capítulo 28, depois a gente faz nossas análises e interpretações. Vamos fazer uma leitura direta? Vamos fazer uma leitura direta, tá? Depois todo mundo acompanha e a gente fala sobre. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que o fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso terei por guarda da minha cabeça para sempre. Versículo 13. E já Samuel morto, e todo Israel já o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Versículo 13 é importante. Ele dá 2 informações: que Samuel era morto e que Saul tinha dado uma ordem no início de seu reinado de destruir todos os adivinhos e encantadores de seu reino, seguindo as ordenanças da lei de Moisés. E juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não o respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Turim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Saul se disfarçou, vestiu outras vestes e foi com ele 2 homens. De noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez com quem tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel,
gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subido um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Não houve força, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a Samuel a Saul. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, lhe disse: eis que deu ouvidos à tua criada, desde que deu ouvidos à tua criada, pus a minha vida na minha mão e ouvis as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras de tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti e come, para que tenhas forças e te poreis a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados insistiram, e a mulher o constrangeram e deu ouvido. Levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. A mulher tinha em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Essa é a narrativa bíblica. Nos capítulos seguintes, Aques guerreia contra os israelitas, e as palavras que foram profetizadas se cumprem exatamente. Vamos lá. Eu não vou começar a falar. Os grupos que já estão bem divididos podem fazer as suas interpretações e análises, apresentar o que foi conversado, o que foi discutido, para a gente estabelecer algumas regras aqui. Regras de etiqueta, por favor. Não é um debate no sentido que um grupo tem que discordar do outro, até porque no mesmo grupo há divergências. Olha o espírito de contenda aí, ó. E não há porquê, né? A ver. Porque todas as interpretações que serão feitas aqui, a não ser que sejam baseadas em fundamentos heréticos, serão válidas, né? Se for heresia, a gente montou uma fogueira e queima. Então, vamos respeitar o direito de fala da outra pessoa quando estiver falando, não interromper, né? Para que todos possam participar ativamente, né? E que tirem suas dúvidas, façam suas contribuições e seja bem proveitoso, tá? Então, alguém quer começar? Não. Vocês? À vontade. Não, eu falei Não é? Você perguntou alguém tem que começar, eu falei não. O grupo, né? Algum grupo, vamos lá? Os de vocês estão mais por perto, eu acho. Então vamos lá. Tá gravando isso, né? Então, quando eu li a primeira vez, né, e estava conversando com a Tereza, na semana passada eu comecei com a Maria Clara, eu fiquei em dúvida, né, do texto em relação, seria mesmo Samuel, será que Deus teria permitido? Aí depois eu fiquei pensando, será que Deus teve algum propósito, que foi o próprio Deus que falou? Aí eu comecei a procurar referências falando sobre feitiçaria, o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria e o que a Bíblia diz ao consultar mortos, né? E cheguei à conclusão, pelas referências, que realmente a feitiçaria é algo condenável, como se
seja surpresa, mas eu peguei referências, né? E cheguei à conclusão, acho que a Tereza Maria Clara também, elas vão falar, que seria o próprio diabo, Deus permitiu o próprio diabo. Não que, assim, que o diabo fosse onisciente, até porque o que Samuel, né, entre aspas, falou, uma coisa que ele já sabia antes. E que o reino de Saul, que Saul ia ser morto, ia ser vencido pelos filisteus, isso é uma questão óbvia que iria acontecer, até porque Deus já tinha, né, entregue a Saul e a derrota de Saul. Então, eu acredito, né, que foi, Deus permitiu, no caso, foi espírito maligno. Porque quando você procura esse tipo de feitiçaria, né, você abre espaço para o oculto, você está abrindo portas para o inimigo. Você quer que eu olhe algumas diferenças? Deixa eu só perguntar, o grupo todo concordou? Unanimemente? Não. Já começou, O não saiu sem querer. Concordamos sim. Não saiu não, irmão. Porque se o próprio Deus ele condena a feitiçaria, como é que ele se permitiria fazer isso, né? E o Saul? não, Não é? o inimigo de nossas almas, ele tem poder de adivinhação também, porque na Bíblia consta, né? Que espírito de adivinhações, não tinha na Bíblia? Então, e se fosse Samuel, ele não viria de baixo. Samuel foi pro céu, ele viria de cima. Né? Mas isso aí eu não achei que tem a ver, no caso de baixo, porque ele desceu a sepultura, pela questão de morte, né? Da questão do céu e inferno. Eu digo isso, né? Isso não entendeu a ver. Tá, mas vamos lá. O que fundamentou Aí você então? fala mais caras. O que fundamentou então o argumento de vocês? Vamos lá. Bases. Vocês construíram um prédio em cima de quais estruturas? Eu botei assim. Deixa eu ver que você tá vendo a diferença aqui. Eu coloquei. Primeiro, seria mesmo Samuel que teria falado com Saul? Aí eu fui e pesquisei. Diferença bíblica de Deuteronômio 18, 11, 12, que fala da abominação ao Senhor. Eclesiastes 9, 5, que fala que os mortos não sabem de coisa alguma. Mateus 22, 32, que nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Salmo 115, 17 e Jó 14, 12. Que basicamente fala que é a mesma referência. Alguém mais? O grupo mesmo? E não foi Saul que viu, né? Quem viu foi ela, né? Ela falou os traços do que ela estava vendo e ele deduziu que fosse Samuel. E ele também estava num estado que ele não tinha mais temor a Deus, porque ele usou o nome de Deus para dizer para ela que ela não seria condenada, né? Ele já estava num estado de entregue mesmo ao pecado, né? Usando o nome do próprio Deus para defender uma prática pecaminosa. Isso aí. E mesmo assim, a profecia não foi verdadeira, porque não foram todos os filhos de... Ele falou que todos os filhos iriam morrer. No outro dia, não foram todos os filhos, foram os 3. Onde está o versículo, por favor? Você fala que todos os filhos estão morrendo? 19, né? E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Não sei se na tradução de vocês tem a palavra todos. E o Senhor entregar também a chefe de Alguma tradução apresenta? tu e teus filhos. Teus filhos. Tá. E outra coisa também que eu não peço pela lógica. Se ele procurou, né, a Deus pelo Lim, né, e outras... Deus não quer falar Deus com não ele. se revelou a ele. Por que Deus esperaria ele procurar uma feiticeira, que é algo que Deus abomina, para poder falar com ele? Se Deus quisesse falar com ele, ele faria antes, né? Quando ele buscou. Quem mais é do grupo de vocês? Maria Não, quem mais? Aquelas anotações. A
Isaura não tinha também, não estava não. Não, Era só ele. Eu nem estava aqui, não É, não, tinha né? pedido, eu recebi. Tá, vamos lá. A Maria Fala. Clara vai. Ah, eu vou falar, tá bom. Não, assim, eu concordo com ela. Eu acho assim, que se Deus não queria responder as orações dele, essas coisas assim, pra mim, ele perdeu assim, total graça, assim, comigo. Ele não queria responder mais. Por que ele esperaria? Igual ela falou. Aí, mas quem viu também no espírito foi a mulher. Vai saber se ela ficou mentiu. Também tem isso. Aí ele entendeu que foi Samuel. Não quer dizer que foi Samuel. Então eu acredito que também possa ser Samuel. Tá bem? Não sei não. Vai aí. Tá. O Eric trouxe até a Posso ler a diferença. Pode, à vontade. Aí da diferença contra a feitiçaria, eu vi Miqueias 5:12. Eu vou ler agora Deuteronômio 18, do 9 ao 14. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não apreenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E também os mortos, eles não voltam, né? Aí tem a referência aqui, 2 Samuel 12:23. Porém, 12:23. Pode ir. Porém agora está morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Isso foi quando o Davi, o filho de Davi, morreu, né? Ele falou, ela não poderia voltar a ele, porque morte não volta. Quem iria até ela era ele que um dia iria morrer, né? Tem também Lucas 16. Lucas 16, Peraí, que eu tô... versículo 24 a 26. É isso mesmo. Ó, adivinhação. Pecado. Cadê a fogueira? É pra aumentar, mas não pode não, porque está sendo gravado. Lucas 16, 24 a 26. Quer que eu leia? Lê pra mim, por favor. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E ele lhe disse: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. E ressuscitar, entendeu? Qual? 31. Acabei de ver. Foi. Rogério. Também Apocalipse 22:15 fala assim: Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Amém. Podemos passar? Vamos lá. Outro grupo agora.
começar. Quanta coisa que trouxe? Bom, primeiramente, né, eu acredito que também não foi Samuel, mas começando aqui do início. Necromancia. O que é necromancia? Suporta a arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Primeira coisa, a palavra de Deus fala que é pecado, como a Fernanda disse. Samuel capítulo 28, versículo 10. Saul perde por temor a Deus. E Saul jura em nome de Deus. Ele meio que fez uma blasfêmia, porque ele jurou em nome de Deus que nenhum mal seria contra a feiticeira, né? Então foi meio que uma blasfêmia. Saul age com credulidade excessiva. O versículo 12 a 14, Saul não viu Samuel, a necromante que o descreveu, porque tipo assim, a necromante falou que viu um ancião subindo com uma capa, e tipo, Saul ele não viu, ele só deu a entender que era Samuel e foi. E no versículo 15, Saul foi insolente com Samuel. Bom, agora eu vou falar correntes de interpretação desse versículo, né? Falar que pessoas que acreditam que foi Deus que apareceu. Justino Marte, Agostinho de Posse, Ed Murphy e Adam Clark. Assisti esse vídeo aí. Eu assisti esse vídeo também. Pessoas que acreditam que foi Crédito das informações, pastor Hernandes de Foi o capeta. Ó, Jerônimo, Tertuliano, Lutero e Calvino. Agora, eu tenho aqui 9 e poucos argumentos e uma conclusão simples. Vamos embora. Suas. Minha vai ter base na pregação também, tá? Tá. Mas são minhas. Dele com base na pregação. Não foi Samuel. Primeiro argumento. Eu poderia Os mortos não se comunicam com os vivos. Samuel 25, 12, 23. Davi disse, eu irei a ele, mas... É o versículo que ela lê. Né? Lucas 16, o rico no inferno. Né? Se eles não ouvem os profetas, não ouviriam os mortos. Segundo argumento, o Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas, porque está em Samuel 15, 28, sei que também fala em Samuel 15 que o Espírito de Deus já tinha saído de Saul, né? E também fala que o Senhor não estava respondendo mais a Samuel. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Saul. Abre aí 1 Crônicas 10, versículo 13. Primeira Crônicas. Deixa esse versículo no final, termina o resto. Não. Deixa ele pro final. Segue a cronologia. Deixa pro final. Tá? Vamos pro terceiro. Não há mudança de atitude de uma pessoa. Samuel foi glorificado depois da morte por subir ao céu. Né? Samuel 15, 23. O pecado da rebelião é como a feitiçaria. Um pecado que, se não houver arrependimento, é poderosa a morte. Quarto, uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. No caso de Samuel. 2 Coríntios 5, 8 fala: deixa o corpo e a alma habitará com o Senhor. Filipenses 1, 23. A partir por estar com Cristo, onde é melhor, né, a alma. No quinto argumento, o descanso dos salvos não pode ser interrompido. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados são os que morreram no Senhor, para que o descanso suas fadigas. Sexto argumento, o que praticam a necromancia não serão salvos, a não ser que se arrependem, como a Fernanda e o grupo falaram. Apocalipse 21, 8, os feiticeiros serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 22, 15, feiticeiros ficarão fora do céu. Gálatas 5, 19 e 20, a feitiçaria é obra da carne, e os feiticeiros não habitarão no reino de Deus. Êxodo 22, 18 e Lucas 20, 27, esse pecado é punido com morte. Quem pratica esse ato, se não se arrepender, morre.
7. Os salvos estão no céu e não no abismo. Né? Samuel 28, 11 diz, quando... fazer uma pergunta agora para vocês. Quando o salvo morre, para onde ele vai? Para o abismo ou para o céu? Para vocês. O salvo morre. Ele vai para o abismo ou para o céu? Ah, o salvo? São um salvo morre. Ele vai para o abismo ou para o céu? Quando um salvo, uma pessoa salva, morre, ela vai para o abismo ou para o céu? Tá. Isso se chama indução. Só sou você, né? Mais uma pergunta. Quem foi sepultado? O corpo ou a alma de Samuel? Quem foi sepultado? O corpo. Para onde foi o espírito de Samuel? Foi para o céu. Então, se fosse o Samuel que está dizendo aqui que apareceu, com certeza ele tinha ido para o abismo. Com certeza ele tinha ido para o abismo. Se fosse o Samuel que aqui no capítulo 28 está dizendo. Porque... Mesmo se ele tivesse sido mas tem, porque ó, porque tipo assim, quando uma pessoa vai, tipo assim, faze-me subir, Samuel. Samuel, ele estava no céu. Então, tipo, para poder subir, não teria esse negócio. Mas aí é questão de lógica interpretação. também. Não teria isso, né? Então... Mas se a pessoa morre, independente para onde ela foi, ela não volta, não. não volta, claro, os mortos não voltam. Tá, continua. Conclusão. Não, Saul não viu Samuel. 28, 14, ele não viu Samuel. Ele foi sugestionado pela ação. Samuel disse a Saul. Samuel disse a Saul. Essa palavra disse, no hebraico, é a mesma palavra para ventríloco. O que é ventríloco? Uma pessoa que fala pelo canto da boca, quase de forma imperceptível, dando a impressão de outra pessoa falando. Foi na parte que a feiticeira falou. O nono argumento. As profecias do falso Samuel não se cumpriram. Deuteronômio 18, 22 diz, quando uma profecia não se cumpre, esse profeta seria um falso profeta. 1 Coríntios 14, 29, devemos usar as profecias. A profecia falhou com o tempo. No versículo 19, fala que amanhã tu e teus filhos iriam morrer. Só que, como eu dei uma estudada, depois disso que essa necromante falou, passaram 16 a 18 dias. Então, tipo, essa palavra de amanhã não teria fim. Qual a referência? É um tempo vago. Foi um tempo vago. Qual a referência? Vago. Dessa passagem de... Dos dias? Onde você achou? Você procurou. Eita, cara, eu esqueci tudo. Eu esqueci, mas eu não devo ter anotado aqui, mas eu devo ter anotado em outro caderno. Mas qualquer coisa eu mando pra vocês. Existe a referência sim, tá? Eu aqui na hora eu não anotei, me desculpe. Eu Samuel... também ouvi um vídeo ali falando, só que eu não achei, ele não falou referência. Aqui, ó, amanhã tu e teus filhos estarão comigo, né? Também falam, né? Se for no futuro incerto, tipo, seria a morte. Saul nem Israel caiu nas mãos dos filisteus, né? Tipo assim, na verdade Saul ele se matou. Israel foi levantado, mas Saul ele se matou. E no caso, Samuel, se não era Samuel que estava falando, ele estava falando que Saul estaria com ele aonde? No abismo. Era o diabo Era o diabo falando. Tá, acabou? Pera aí. Samuel 19 diz que o Samuel que morreu não era verdadeiro. Né? Morreu? E também nem todos os filhos morreram. Porque, tipo assim, na Bíblia quem diz que morreu? Jonatas, Abinadab e Malquimia. Os que não morreram foi Isbosete, Armone e Mefibosete. Né? Então, tipo assim, foi uma falha da profecia, né? A profecia falhou com tantas pessoas. Falhou também contra os fatos, né? Saul se matou, foi um suicídio.
Mesmo ele tendo falado para o outro enfiar a espada nele, mesmo assim se considera suicídio. Você falou isso na última aula. Né? Ele quer nós seus irmãos. Não, mas ele Mas ele mesmo se matou, não Não. foi o outro não. Ele mesmo matou porque ele pegou a espada do cara e enfiou nele mesmo. Né? Ah, mas isso era algo comum, né? Que você A profecia falou também. Tipo, porque se fosse o verdadeiro Samuel, ele estaria em outro lugar, né? Tá, concluiu os 9. Sim, a conclusão. São Samuel inventados, forjado, criado pelo inimigo. 2 Coríntios 11, 14 e 15, fala que o diabo se transfigura de um anjo de luz para enganar as pessoas. Né? Então, tipo, um recado, tipo, não temos que consultar os mortos, temos que consultar a Deus e a sua palavra, que permanece para sempre. Não se desvie, Jesus é o caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Se por meio dele nós temos paz, segurança e temos bem-aventurança. Né? Então, Ainda pegou. foi isso. Bom, agora, para poder fechar, como o Eric tinha me interrompido, para tu abrir Solta o microfone. É a primeira crônica. Que orgulho! Sim, cadê? Primeira crônica 13, 14, abre aí, 13, 14, 15. Mas no culto jovem já Aí é o Eric. Fala pro João que você conseguiu explicar direito. Primeira Não precisa crônica. né? Fugiu. 13 e 14, né? 13, do 13 ao 14. Primeira crônica é 10. Do 13 ao 13 ao 14. Posso ler? Sim. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Pronto, tá mais aí uma vez que que não foi Deus. a prova que Deus matou Saul porque ele cometeu esse pecado e ele não se arrependeu. É isso. Ó. Os outros integrantes do grupo, vamos lá. Alguém discorda? Alguém concorda? O grupo todo é unânime? Vou falar uma coisa rapidinho, só vou acrescentar. Na referência que ele não colocou, o que acontece? Não é uma referência única. Pelo que deu a entender, que quem passou essa numeração, ele vem contando os dias que é dito que vem passado. Ao se passar 3 dias, aconteceu isso com Davi em tal lugar. Ao se passar tantos dias, aconteceu tal coisa em outro lugar. Isso no capítulo 30. Então, É isso mesmo, ele cara. vem É isso contando mesmo. esses dias para poder chegar até a morte de Saul e claro. mais ou menos isso. Era isso mesmo, foi meio que um aproximadamente. acompanhamento. Na hora eu tinha lido, só que tipo assim, eu tava. Tem um versículo que Não, eu fala também que tinha depois esse nome de 3 agora. dias. Tipo assim, eu não tinha escrito, mas eu tinha escrito num caderno. Né? É o quê? 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 30 o quê? Do 30 em diante, na verdade. Tem que ver a numeração que aparece para ver se é realmente os 18, né? Sucedeu hoje que Davi chegando. Então, um mês não fala no terceiro dia. Isso. Tá, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Discordar de alguma coisa? Vamos lá? Não quero discordar, não. Eu só sei que eu só penso assim, que Davi, ou que Saul, ele passou por todas essas coisas, Deus rejeitou ele por causa da desobediência dele. Né? Por causa de muitas coisas que ele já vinha fazendo antes de consultar a adivinha. E eu acho que a pior coisa que ele fez, de todas as coisas que ele tinha praticado de errado, foi a procurar adivinha, né? Que Deus já tinha proibido. E ele mesmo já tinha expulsado todos eles. E agora ele esqueceu tudo o que ele aprendeu, tudo que Deus tinha feito por ele, e foi buscar logo quem? De Deus, né? Buscar aquilo que ele já tinha deixado para trás, né? E isso nos traz lição, né? Porque muitas vezes a gente no desespero, né? Quando a gente está no desespero, que é uma resposta de Deus, que muitas vezes Deus não te responde na hora que você faz, você quer de qualquer jeito conseguir aquilo que você quer.
E às vezes você vai buscar em outras coisas, né? Assim foi Saul. Saul buscou porque ele sentiu a rejeição de Deus. Sabia que Deus não ia mais responder ele e ele ficou desesperado, né? Ele queria resolver a situação da guerra, né? E o povo dele ia morrer. Então ele deu para adivinha, né? Para as coisas do passado. Muitas vezes nós como cristãos acontece isso, né? E aí, gente, alguém? Já sério. Já fala. Tem mais o que falar? Vocês acham que Deus não permitiria o espírito da mentira para poder ver qual é a intenção da pessoa? Tipo assim, Tipo um teste? é um teste. Ah, sim. Ele Vocês deixa acham que isso não Não pode vai fazer com que acontecer? senão você não te entrega a resposta. Alguém Não, quer água? porque depois Eu quero. disso... Fica, tem que pegar mais. Né? Porque assim, depois disso aí que eu li, eu também fiquei em dúvida, né? Olha lá, Veio essa convicção. Não assim, falando que era Deus, não isso. Porque aquilo ali, com certeza dá pra ver. Realmente, Mas a gente assim, que o espírito da mentira, ou Satanás, ou chame lá o que for, falasse com ele. Como é que é a sua pergunta? se Deus permite, assim, o espírito da mentira ali, vamos supor, prevalecer ali naquele momento, para poder ver qual é a reação Eu da acho que pessoa. tudo acontece com a permissão de Deus. Né? Permitiu que Deus tanto tem Deus aconteceu. E acontece não só ali, né? Com outros relatos na Bíblia também. Assim como Deus mandou, né, o Porque espírito da Acontece hoje com as loucura, falsas né, em profecias. Saúl, Deus também poderia Quando Deus permitir, né? também permitiu endurecer o coração de Faraó, né? Para acontecer com o Egito, foi permissão de Deus. Foi Deus que fez aquilo, né? Porque Então, assim, vamos a lá. gente questiona, porque assim, ele é contra a mentira. É tipo assim, é uma coisa Que Deus que Será que a vai gente contra? fica, entendeu? Na Exatamente. dúvida, porque ele é contra. É. E ele permite, entendeu? É isso que eu fico. Isso acontece muito lá no entendeu? início da Bíblia também, com a história do. Ai, agora esqueci o nome. Que ele mente pra ficar no lugar do. Abraão. Abraão. Abraão e Isaac já tá tudo mentira. É, Tudo tudo mentiroso. uma mentira assim. Mas aí, todo mundo no mente. caso, é a permissão que Deus dá para o livre-arbítrio do homem. As Eu coisas acho não que- tem nada a ver com Deus. É, eu acho Deus que não é apoiou difícil aquilo pra ali, ele. não Então é? vamos lá. Foi a pergunta. No livro de 2 Reis, tem uma passagem em que Josafá, rei de Judá, se encontra com Acabe, rei de Israel, para lutar contra os sírios. E aí Josafá pede para que ele consulte os profetas antes de ir à guerra. E a referência fala que os profetas todos concordaram que Acabe sairia vencedor da batalha. Só que o rei Josafá achou aquilo um pouco estranho. Poxa, todos os profetas concordaram que nós vamos vencer, e o rei Josafá sabia como era a vida de Acabe, o reino de Acabe, esposo de Jezabel, as práticas idólatras que aconteciam em Israel, e todos os profetas ali dizendo que Acabe queria ouvir. Pois bem, eles chamam então Micaías, profeta do Senhor, e Micaías também fala a mesma coisa, que ele vai sair vitorioso. Só que ele fala com um tom de sarcasmo. E Acabe diz: até quando vou te dizer para não mentir para mim? Então Micaías fala: eu vi o trono do Senhor, e vi o Senhor perguntando diante de seus anjos: a quem enviarei para que engane Acabe pela boca dos profetas? Então o espírito de enganação se levantou diante do Senhor e disse: eu irei. E o Senhor disse: vai, e seja um espírito de mentira na boca dos profetas, pelo que todos os profetas profetizavam que Acabe sairia vitorioso. Mas a profecia de Micaías foi o seguinte: dessa batalha você não vai voltar vivo. Ainda assim, Acabe deu ouvidos à boca dos profetas, prendeu Micaías na prisão, e Acabe foi para a batalha disfarçado de soldado, porque temeu a profecia de Micaías. E ainda assim, a flecha guiada por Deus atingiu Acabe e ele voltou morto. E Micaías depois foi solto da prisão. Então, a gente analisa uma coisa aí. Vamos lá. Deus quis que aquilo tudo acontecesse. Para tal, enviou um espírito de mentira para profetizar mentira na boca dos profetas, para que o fim de Acabe fosse daquele jeito. Acabe dando ouvido ao que ele queria ouvir, ao que ele queria satisfazer. Mas envia um profeta dizendo que ele próprio fez.
e o que mostra a contradição, o que mostra que Acabe, mesmo ouvindo depois a palavra de verdade pela boca de Micaías, ainda assim escolheu seguir a enganação dos profetas. Então, outro evento semelhante a esse com outro profeta, não tem? Não só lembro desse por agora. Jeremias? Elias no monte. Elias. Não, Elias não. É esse? Mas acho que é Jeremias mesmo, só que eu não estou lembrado agora da Não passagem. aconteceu algo semelhante com Jeremias. É. Ananias. Um Ananias. É o embate de Jeremias e Ananias, exatamente. Mas veja, colocando no contexto que já se falou aqui, né? Por que Deus, que é contra a mentira, fez com que isso acontecesse? Não vai contra a sua natureza, a sua palavra? Mas é como se fosse. Não, mas não é o que a gente faz aqui? O tempo todo? Hã? Já acorda? Você é que mais faz. Toda terça aqui são aulas de questionamentos e isso é saudável, isso é bom. Nossos questionamentos não são para duvidar do caráter de Deus, né? Mas vamos lá. Todos então concordaram com o que foi colocado aqui, não é? Infelizmente os outros dois não chegaram ainda para falar o que pensam, mas eu não posso esperar por eles. Então vamos lá. Alguns pontos aqui que eu quero apontar em ambos os grupos, né? Depois, se eles chegarem, eles podem falar. Muito bom, gostei, foi fundamentado. O outro lá escreveu a pregação de Hernando Dias Lopes todinho. Mas isso significa que vocês buscaram, que vocês estudaram, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Parabéns a vocês. Eu posso provar Eu sinceramente fiquei um pouco decepcionado. Não foi, porque eu li e tinha algumas coisas que eu mesmo tive que pesquisar e colocar. Mas eu não estou falando que foi errado você fazer isso. Não, você tem que basear os seus argumentos. Você fez isso muito bem. Você estava parecendo eu pregando, falando sem referências em 1 minuto. O pessoal da mídia fica maluca comigo, olha lá. Eu já falei, não me espera. Não me espera. O que eu tô fazendo? Não me espera. Quando elas acham um, eu já estou em outro. Mas vamos lá. Eu esperava que houvesse discordâncias entre os grupos. Léo, Eu tava mudando, minha esposa eu tava mudando no grupo. Mas ia ter, pô, é bem de falta. É o mesmo, você não quer complementar nada, não? Não, eu concordo. Concorda? Concordo também. Gênero, número e grau. The books on the table and ground. Second Samuel 28. Vamos lá. Ele foi uma pergunta? Tá bom? Tá esperto. Teve tempo, né? Porque foi uma coisa tão protelada que... Mas vamos lá. Estamos unanimemente concordados de que a feitiçaria é algo condenável diante do Senhor. Está muito mais que provado e muito mais que fundamentado dentro das Escrituras. Todos concordamos, amém? Amém. Que é uma pena de morte. Concordamos que Saul, enquanto o Espírito de Deus habitava nele, proibiu tal prática em Israel, levando Israel de volta ao Senhor, né? Proibindo tal prática desse pecado. Mas concordamos também que quando Deus entregou Saul a seus próprios desígnios e vontades, o mesmo praticou aquilo que havia proibido, agindo contra a sua determinação e contra a determinação de Deus, né? Vamos lá. É um clássico exemplo para quando você se afasta, né? Exatamente. Você passa a fazer as coisas da sua própria carne. Sim. A Bíblia deixa muito claro que é impossível ter contato com os mortos. E as referências aqui foram excelentes, como 2 Samuel 12, 23, tem também Jó 14, 10, o Salmo 88, 10 também fala, o 115, 17 também fala. A única exceção em toda a Bíblia que a gente vê a situação de um morto voltando para falar é essa passagem de Samuel, que nós estamos analisando aqui. O que causa bastante intriga. Entretanto, esta passagem não é a única que vai contra os desígnios de Deus dentro da Bíblia. Como? Vocês apontaram que como Deus poderia permitir tal coisa se vai contra a sua palavra. Já se deu o exemplo do espírito de mentira, que é uma coisa que também está na Bíblia e vai contra a palavra de Deus. A gente tem que entender que não é porque vai contra a palavra de Deus que não possa acontecer. Em que sentido? No sentido que Deus não possa permitir. Veja, ele permitiu que o espírito de enganação falasse na boca dos profetas, permitiu que Jefité sacrificasse a sua filha. Lembra-se disso? Era algo condenável diante da lei? Era. Era algo que o próprio Deus havia proibido? E Deus impediu que fosse feito?
Não. Se a gente for pela análise, Por exemplo, mais radical, o pecado. O pecado não é algo contra a em palavra de suma, Deus. né? Em geral, exatamente. Num sentido geral, mas vamos falar aqui de coisas específicas, mais graves. Entretanto, Jefté fala que está fazendo em nome de Deus, porque fez um voto ao Senhor, mas Deus não impediu. Se você quer acreditar que ele ofereceu para serviço no tabernáculo, ou se ele sacrificou de fato, Eu prefiro acreditar nisso. normalmente nós preferimos acreditar no que satisfaz nossa alma, Isso, eu prefiro. que nos conforta, que nos faz dormir bem à noite, Exatamente. e o nosso cérebro descansar. Não você deitado à noite ficar pensando, mas Samuel voltou dos mortos mesmo? Não, se for capeta, pô, acabou. Então vamos lá. Isso eu tenho certeza. Mas antes de Então, vamos lá. eu acredito que foi Uma coisa boa de você estudar a Bíblia é que todos nós temos sempre que estar abertos a interpretações. Veja, ninguém é dono da verdade, ninguém detém o conhecimento, a interpretação total das Escrituras. Rafael citou aqui que existem 3 possíveis interpretações para a passagem. A primeira, que foi a mulher uma embusteira, uma mentirosa, ela fingiu tudo aquilo. E pessoas importantes como Álvaro Reis, que era ministro da Igreja Presbiteriana, e Júlio Andrade também, historiador da Igreja Presbiteriana, defenderam isso. Veja, pessoas estudadas, pessoas com um nível de intelectualidade elevado. Existe a corrente que acredita que foi Samuel de fato. Figuras como Justino Marchi, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, eu acho que o teólogo mais importante dos primeiros 5 séculos da igreja cristã, né? Scofield, Edmund, Joyce Bedouin, Adam Clarke, enfim, uma série de pessoas que... E até o Augusto Nicodemos, mais atual, né? Pastor da igreja presbiteriana, também acredita. Você vê, Hernandes Dias Lopes, que é a pregação que Rafael assistiu, e vocês também, né? É da mesma igreja que o pastor Augusto Nicodemos, e ambos discordam. Sim, são diferentes. Então por que nós todos aqui vamos concordar, né? Mas vamos lá. E o 3, que foi o capeta? Quem diz isso? Jerônimo diz isso, Tertuliano disse isso, Lutero disse isso, e o próprio Calvino disse isso, né? Acreditavam nessas teorias, né? Nessa teoria, nessa vertente. Porém, vamos lá. Não é porque Lutero acredita que eu tenho que acreditar. Não é porque Agostinho disse que é verdade. Não é porque o Augusto Nicodemos fala que eu tenho que acreditar em tudo que eles falam. Eu tenho que ter a minha visão da Bíblia, desde que ela seja fundamentada nas Escrituras. Que vem aqui, né? Exatamente. E essas interpretações, gente, faz muito pela época. Quem assistiu à pregação do Augusto Nicodemos, ele vê que essa pregação dele, ele não usa o texto como é que eu posso colocar? Veja, ele pega o texto da Bíblia para atacar algumas práticas, hoje no século XXI, e cita alguns nomes, e citam a emissora de televisão, TV Globo. Claro. Tá? Não tem ética, eu falo mesmo. TV Globo, ele fala das programações, que as programações incentivam a feitiçaria, incentivam isso tudo, e ele usa esse texto para falar que isso é enganação, para falar que as pessoas que praticam essas coisas estão sendo enganadas, estão sendo levadas à perdição e ao desvio do conhecimento do verdadeiro Deus. Então veja, é a mensagem dele para defender este argumento. Então ela é adaptada. Se você pegar outra pessoa, pode pegar uma outra passagem da Bíblia e adaptá-la também para defender um ponto de vista. Mas o que a gente tem que fazer é que não importa como nós vamos ficar. Não importa quanto o nosso ego vai ficar. Não importa se vamos ficar bem ou mal. A palavra de Deus ela não pode ser desfeita porque pelo que eu acho ou pelo que eu vou achar mais confortável para eu acreditar. Por exemplo, se a Bíblia fala que adultério é pecado e ponto final. Eu não posso jamais encontrar dentro da Bíblia meios que permitam que eu pratique o adultério. Como, por exemplo, se Davi adulterou e Deus perdoou, eu também posso adulterar e Deus futuramente vai me perdoar. E ainda você é um homem segundo o coração de Deus. E ainda falo que eu sou um homem segundo o coração de Deus. E Davi, se era homem segundo o coração de Deus, ele praticou? Um vídeo de um pastor que eu esqueci qual a passagem que ele tirava na Bíblia, que ele leu errado a passagem. Tu já viu esse vídeo? Do adultera? Adultera, isso. Ele pegou aquilo que leu errado e
Ela incentivando, Você vê. né? Profeta Oséias. Eu acho que a pessoa teve um sonho que estava adulterando, aí É, ela não. foi Tem perguntar. um sonho que ela tinha que ter o filho do pastor. O pastor. Isso. Aí foi lá, conversou com o pastor. Então vejam que a própria palavra de Deus é usada para apoiar mentiras. E isso é uma coisa grave, é uma coisa que a gente vê aqui. Hã? O que é heresia? Porque você pega a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, para apoiar pecados e disseminar mentira. Mas vamos lá. Tá, feitiçaria é pecado, concordamos nisso. Samuel estava totalmente desviado de Deus. Samuel? Samuel. Saul. Desculpa, Saul. Saul estava totalmente desviado de Deus. Deus não respondia mais Saul. Isso deixou muito claro que ele consultou a Deus através dos profetas, através do Urim. Deus não se revelou a ele através de modo nenhum. A pergunta que Urim eram as pedras que o sacerdote usava. Eram as pedras que o sacerdote usava para... que o sacerdote usava para consultar o Senhor. Mas Deus não falou com ele. O que nos leva a pensar, se Deus não falou com ele em todas essas ocasiões, por que falaria através de um Espírito? Por quê? Isso na nossa cabeça não faz sentido. Mas nós devemos entender que nossa mente não é a mente de Deus. De modo nenhum. Que os desígnios dele não são os nossos. Eu cheguei em casa hoje e levei um susto. Desculpa. Eu levei um susto, né? Porque eu cheguei na minha estante e vi um espaço vazio. Aí eu vi. Mas eu pensei logo, foi ela que pegou. Mas enfim, vamos lá. Mas vamos lá. Vocês, o grupo de vocês apresentaram, Tá vamos lá. começando agora? Agora tá acabando. Agora acabou, tá no final. Não, só falta agora. Todo mundo tá errado, a Raíla estava certa, era Deus. Eu tô entendendo. Posso dar minha opinião? Tá, antes de eu falar então da opinião dos grupos, vocês podem falar. Fala, menino. Vai lá, vai. Dá outra, cara. Dá outra. Tá. Tá, eu já tinha dito que... Antes de você falar, todo mundo, os grupos integrantes concordaram unanimemente que foi o capeta. Foi o nome. Foi unânime. Gente, todo mundo pensou isso. Só eu que diferente. Não houve discordância. Tá, gente, eu sou diferentona. Eu tava lendo, fiz algumas anotações. Minha letra bem maravilhosa. Eu cheguei à conclusão que Deus tinha permitido, na verdade, Deus tinha permitido que o próprio Espírito de Samuel voltasse. Por que cheguei a essa conclusão? Né? A primeira coisa que eu li foi no capítulo 12, quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul. Versículo Versículo 12, isso. Foi mal. Tá, quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul. A primeira pergunta que eu me fiz foi por que ela deu um grito se ela já está acostumada com a prática? Ela é uma feiticeira e ela, vai invocar espírito e está acostumada com isso. Entendeu? Tipo, não tem motivo dela se assustar se ela já está acostumada com a prática que ela faz. E aqui, depois ela fala que algumas traduções de Bíblia falam que ela viu. Ele vai e pergunta assim: não tenha medo, respondeu o rei. O que você está vendo? Na minha Bíblia, está falando assim: eu estou vendo um espírito subindo da terra. Algumas outras traduções estão assim. Deuses, estou falando deuses. Eu vi nessa Bíblia aqui. Tá. Deixa eu ver. Nessa Bíblia aqui, né, tem um comentário sobre. Eu concordei plenamente com o que eu estava pensando, estava resumido aqui. Que do 28:3, ao ouvir a médium gritar, Saul pediu que lhe dissesse o que tinha visto. Ela descreveu um ser divino, um Deus, subindo da terra. Talvez tenha visto uma figura humana de aparência semelhante a de um Deus, ou de um anjo. Ou talvez o uso desse termo Deus reflita a crença pagã de que após a morte o indivíduo se tornava um Deus. Isto é, um espírito poderia ser celeste. O que ela já estava acostumada aqui também, o diabo tem esse poder, né? Verdade. Tá, mas vamos respeitar o direito de fala sem debate. Para ela terminar o raciocínio dela. Vai lá. Tá. Pode. Então, ela já estava acostumada, então ela vai vai falar isso, eu acho que é um Deus, então ela vai falar que é um Deus. Né? Como está aqui, de acordo com a crença dela. Porque eu acho que o diabo não tem essa autoridade.
Não, ele tem autoridade, mas nessa ocasião eu acho que ele não teve. Eu acho que é em questão de decretar o futuro na vida de alguém. Como eu disse no capítulo 15, no versículo 15, que ele decretou a morte de Samuel. Quer dizer, a morte de Saul, Samuel decretou a morte de Saul. Então eu acho assim, impossível o inimigo, algum espírito maligno, profetizar algo na vida de alguém. Ele pode, assim, vir para atormentar uma pessoa, como aconteceu com o próprio Saul. Mas vir de Deus mesmo e profetizar, não tem como o espírito maligno profetizar algo, sabe? Eu nunca vi isso na Bíblia. Você quis dizer adivinhar, né? Não profetizar, porque profetizar profetiza. A gente tem os falsos profetas hoje que profetizam muito de questão. Falsos profetas, não. Falsos profetas profetizam falsos testemunhos, porque não se profetizam. Mas a gente leu Esse que também ele não se concretizou. Não, A morte do próprio do Saul. sim, mas não da família toda. Não, porque ele ia morrer numa guerra. Ele morreu numa guerra com os filhos. Morreu numa guerra Eu com os passei filhos. até... Gente, peraí. Rapidinho. Não, calma aí. Deixa eu concluir. Como todo mundo falou, ninguém não teve essa retranca. Vai. Tá. É porque todo mundo não, tá. Depois me disseram, tal, mas Hebreus fala que... Eu até tinha esquecido, cara, que Após a morte, após a juízo. Exatamente, que é impossível voltar. Aí, eu estava vendo na canção de Ana, 1 Samuel 2, do capítulo 2, versículo 6, o Senhor é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos, e é quem faz voltar de lá. Então, assim, é questão de decisão dele. Se ele não quis deixar, Saul antes, ele consultou a profetas e não apareceu. Porque Deus não permitiu, acho que era para ele ver mesmo que ele estava abandonado, entendeu? Quando ele quis consultar uma médica, foi totalmente diferente, que está até escrito aqui. Tá. A recusa de Deus responder era um sinal do seu julgamento. Eu acho assim, em relação ao quando foi consultar o profeta, eu acho que era para mostrar para ele que ele realmente estava abandonado, em caso de um momento, sabe? Isso entrou na minha cabeça. Não sei se estou explicando algo que vocês conseguem entender o que eu estou entendendo. Mas na minha cabeça foi sim o próprio Deus que permitiu que o Espírito Samuel voltasse para falar isso a ele. Pelo fato de profetizar e pelas minhas pesquisas bíblicas aqui, resumindo tudo que eu pensei. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, eu vou afirmar que eu não me posiciono em nenhuma das posições. Eu até encontrei mais posições, cheguei à conclusão de mais coisas, mas eu não me posiciono em nenhuma delas. Como também eu não me posiciono em muita coisa que a Escritura não fala convictamente. Então, somente digo aquilo que é mais claro e não me escandalizo com as escolhas que todos fizerem, possam fazer em relação a isso. Pode ser o capeta ou ser o próprio Deus, porque a Bíblia própria Deus não diz. Cheguei a duas conclusões muito prováveis. Primeiramente, não é o gramunhão, não é o capeta. Geralmente se usa muito a frase e desceu do chão alguma coisa para falar que isso é o... Subiu. Isso. E ainda fez o gesto. É cultural. Mas aconteceu. Vai bater nos cílios dele. Vai, cuidado aí, ó. Enfim, isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada. Primeiramente, se falamos e subiu alguma coisa, dizemos então que ele estava embaixo. E o diabo não está no inferno de forma alguma. Ele pode estar atrás do Léo aí, tô brincando. Logo atrás de mim. Ele pode ter em qualquer lugar. Jesus Cristo expulsou o demônio. Jesus Cristo expulsou Satanás. O próprio diabo tentou Jesus no deserto por 40 dias. Então o diabo não está no inferno para subir de lá. Não, isso aí é tolice. Pelo menos não é certo, não é correto eu afirmar isso. Ele não está no inferno. Então, já daí, obviamente, com esse argumento de que por causa que subiu alguma coisa é o diabo, não. Desse argumento eu descarto, é o diabo. Agora, eu considero
que há uma grande probabilidade de ser o diabo. Não por causa desse argumento, porque esse argumento é fraco, coisas que subiram. Mas porque, basicamente, o diabo ele tem essa característica, ok? Devemos saber que ele é um anjo caído, ele não é fraquinho, ou uma formiguinha, como costumamos falar. Em relação a Deus, ele é menos que isso, realmente. Mas em relação a nós, ele é bem mais poderoso. Ele tem poder, como disse Paulo em 2 Coríntios, se não me engano. Em Timóteo. 1 Timóteo 2, se não me engano. O diabo se transfigura em anjo de luz. Então ele tem poder de se fazer de outras formas. De qualquer forma que você possa imaginar, hoje ficamos com esta. É uma alternativa possível. Alternativa. Não me posiciono em relação a essa também. A outra é que foi Deus. E essa, eu diria que é provável também. Eu diria que é 40%. 60% Deus, 40% demônio, o diabo. Por quê? Por que me posiciono dessa forma, dizendo que 60-40? Primeiramente, essa mulher, ela era feiticeira. Ela fazia isso já há um tempo. E se todos aqui sabem o que é prática, é basicamente algo que você está habitualmente entendido de como fazer. Por exemplo, você tem entendido de como sentar na cadeira, porque você já fez só. Você tem entendido de como beber água, comer. Você já fez isso centenas de vezes. Se a mulher fez ano feiticeira, fez isso muito mais vezes do que apenas essa. Ela sabia como era o ritual. Ela sabia como era o que tinha de fazer, o que acontecia. Mas a reação dela não foi como eu diria esperava. E isso pelos versos que a Rayane mesmo expôs. Verso 12. Quando a mulher teve a visão de Samuel, deu um grande grito e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Não temas, disse o rei. O que viste? A mulher respondeu a Saul: vi um homem rindo subindo a terra. Perguntou ele: e qual sua aparência? Ele respondeu: é um velho que vem subindo e volta um ano. Saul entendeu que era Samuel e inclinou-se até no chão e prostrou-se. É um grande indicativo de que essa mulher não estava entendendo o que estava acontecendo de forma que ela sempre entendeu. O que Samuel também falou é muito estranho. É muito estranho. Se você notar, todos os demônios que falaram mesmo, até em Jesus, né? na época que Jesus esteve na terra, ou em outras partes que o próprio diabo também falou, você vai perceber que a fala do diabo não é uma fala que argumenta em favor de Deus. Nunca é. Sempre, ainda que ele use a escritura, ele vai tentar de alguma forma de torcê-la. Ele próprio falou a respeito de Cristo. Joga essa daqui de baixo, pois está escrito. Ele usou a Bíblia para falar contra o próprio Criador da palavra de Deus. Pois está escrito: não deixará que o seu servo tropece com alguma pedra, mas os seus anjos esperando, babá, etc. Mas ele usou isso contra. O propósito dele é fazer Jesus confiar nisso, nessa verdade bíblica, e tentar Deus. Então Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. E sendo que a fala aqui de Samuel, ela não foi em favor de Saul, não há um motivo pelo qual o diabo gastaria tempo em fazer isso. Não há um motivo. Ele não gasta tempo ajudando Deus. Ele gasta tempo tentando atrapalhar seus planos, coisa que é impossível. Agora, a grande dificuldade está em entender, eu diria, o porquê Deus faria isso. Mas eu acho que essa não é a pior coisa de se entender na Bíblia. A grande questão para mim, da mais difícil, é como Deus decidiu se tornar homem. Essa questão é muito mais complicada para mim. Mas a respeito de Deus querer fazer isso, é interessante dizer que porque ele quis dar uma boa resposta. Ele sempre fez coisas assim, coisas que ele não disse o porquê, mas que ele simplesmente expôs o que fez. Por exemplo, vocês lembram de Gênesis 1? Ele não explicou ali de onde veio, ou de onde existiu, ou de se foi criado ou não. Ele simplesmente expôs alguma coisa e disse: haja luz.
Ele disse, estou criando. Ele não tenta explicar o porquê, o para quê. Depois ele vai explicar, lá para lá. Mas ele só disse, haja luz, criou, fez isso ou aquilo. Então a Bíblia se preocupa muito mais em dizer, em expor, do que tentar explicar na maioria das vezes, obviamente. Deus pode ter feito isso, obviamente eu disse pode, né? Pode. Simplesmente para aumentar ainda mais a culpa de Saul, como já era grande. Saul morreu, Saul foi lembrado como um rei ruim, muito ruim, foi rejeitado por Deus. E não só foi rejeitado por Deus enquanto havia profetas falando, vivos, escritura, enfim, Urim, mas foi rejeitado por Deus até quando Samuel já estava morto, através disso. Eu fico entre essas duas. Eu fico entre essas duas porque a Escritura não me dá uma resposta clara, como também não me dá resposta clara a respeito de muita coisa, como por exemplo naquele negócio de Josafá. Vocês lembram? Foi citado ali. Foi citado? Então, não dá. Mas acho que o importante de se aceitar verdades que não são posicionadas alicerçadamente é vermos como isso nos amadurece. Por quê? Porque aceitar uma coisa que você talvez nunca vai entender é muito difícil. E eu fico com isso. Deixa eu falar sem contar que ela não chegou a invocar, né? Ela não chegou a fazer o ritual que ela costumava fazer. Ela simplesmente estava conversando com Saul quando apareceu o Espírito. Né? Isso consta bastante. A minha Eu dúvida. concordo com... rapidinho, só pra... Esqueci seu nome. Desculpa, esqueci o nome das pessoas. Acerca disso, acho que realmente nem todas as perguntas são muito claras. Não só a respeito disso, né? Muitos outros assuntos. Eu acho muito legal quando a gente ter a mente aberta para ver, entender, você entende de uma forma, depois você vê um outro ponto de vista e a gente está abertos para posicionamento. E quando você fala, não vou me posicionar por isso, se não está claro, eu acho bem legal. Porque como eu disse, quando eu comecei a falar aqui, eu fiz perguntas que eu fui chegando assim, também achei que foi Samuel, mas aí eu deixei de acreditar por isso. Cheguei a achar que foi Deus, e por isso, entendeu? Então eu achei bem legal o seu posicionamento. E em relação, assim, no meu ver, né? Realmente, posso até abrir minha mente para ver que há uma porcentagem de ser Deus, porque os desígnios de Deus nós não compreendemos, né? Então, também, assim, para mim, ainda também fica nessa porcentagem de ter sido o inimigo, mas também por ter sido Deus. Mas ainda assim, não consegui acreditar, não sei, não estou falando que é a minha verdade, mas não consigo acreditar que Samuel, que Deus tenha permitido Samuel retornar dos mortos. Mas posso acreditar, sim, que o próprio Deus, né, se fez para poder falar. Eu tenho uma coisa muito interessante a dizer, que na verdade Deus já fez isso. Trouxe pessoas dos mortos para falar com os vivos. Transfiguração do monte. A pergunta é, quem foi que falou ali? Se falarmos que não foi Moisés e Elias, estamos negando um dos maiores fatos que mudaram totalmente a mente dos discípulos para sempre. Basicamente, Jesus falou assim para eles, não falem nada para todo mundo até que tais coisas se cumprem. E basicamente, o próprio Pedro, se não me engano, falou disso em sua carta. Nós vimos ele glorificado no monte de Deus, etc. E ali foi de fato Elias e Moisés. Elias e Moisés glorificados. Nós não sabemos como é um corpo glorificado, nós não sabemos se muda alguma coisa, nós não vimos, nem Jesus não pode dizer. Com certeza é um corpo que pode ser caracterizado por um Deus. Realmente, um anjo pode ser caracterizado como um Deus. Como uma mulher. Várias pessoas já fizeram isso na Bíblia. Mas ali foi Jesus. Sem contar o Mas esplendor. uma Quem coisa estava invocando era uma feiticeira. Não, peraí. Uma coisa é Eu consultar acho que as Deus, duas são outra casos coisa diferentes. Deus fazer. Pode voltar rapidinho que você disse que ela falou e eu não vi. Não, naquele caso eles estavam com Jesus. Tá. Entendeu? Mas aí foi invocada por uma feiticeira. Mas ela tinha invocado. Mas como é que você sabe? Ele não fala? Então, E ela não invocou? Não, se tivesse sim. E ela, enquanto ela fazia o ritual, apareceu. Mas ela Eu estava vou ler uma coisa aqui rapidinho. Rapidamente, pra gente só deixar isso claro, porque isso é um ponto importante para o debate. Olha só, rapidamente.
Isso é um ponto importante para o debate. Ritual de necromancia na antiguidade. Como era feito a invocação de mortos? Antes de tudo, se preparava a oferta. Não se chega diante de ninguém importante com as mãos vazias. Lembra quando as pessoas iam para os reis? Lembra quando as pessoas iam para Samuel, né, que levavam uma oferta para o profeta? Ainda mais para se chegar a um morto. Não se chegava de mão vazia. Saul não levou nada, até porque ele nem sabia como se fazia isso, porque o próprio tinha até proibido de fazer essa prática. Hoje em dia pega cabelo e bota no formigueiro. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter uma oferta. Tá. Obviamente, Cuidado. Obviamente a necromante sabia como fazer esses rituais. Do contrário, a fama dela não seria de invocar espíritos. A Bíblia fala no versículo 7 que existe uma mulher em Endor que tem um espírito de adivinhar. Essa é a fama dela. Que nem aqueles pais de santo de jornal famoso, né? Que tem caracterizado por trazer o amor de volta. Caracterizado por falta de emprego. Ela era caracterizada por consultar espíritos. Essa era a fama dela. O que acontecia nesses rituais de necromancia? Veja. Era feita à noite. Saul foi procurar ela a que horas? À noite. Depois de identificado o local, se fazia um buraco com uma ferramenta especial. Colocava-se no buraco uma oferta de alimento, pão, óleo, mel, ou sangue de um animal sacrificado para atrair os espíritos. Essa era a prática, era um ritual. Recitava-se um ritual de invocação mencionado o nome do espírito. Depois cobria-se o buraco para evitar que os espíritos escapassem. Porque qual é a ideia? O espírito vem de baixo, porque todo mundo é enterrado. Então eles não vêm de cima, eles vêm de baixo. O Herbert colocou no início da fala dele de que falar que foi o diabo porque veio de baixo não faz sentido, porque todos estão enterrados na terra. Tá? Não é argumento, né? Veja, todos são enterrados. Então, até na prática, você tem que cavar um buraco, porque na mente da feitiçaria, o espírito vai sair por aquele buraco. E depois ele é tampado para impedir que outros espíritos escapem e se tornem aí espíritos de atormentação. Essa era a prática. Na Bíblia, a gente tem bastante referências que também falam de práticas de feitiçaria, como oferta de... Como oferta de sacrifício de crianças, como feiticeiras que apresentavam. Por exemplo, o livro de Jeremias tem muitos esses detalhes. Mulheres que cozeram pães para a rainha dos céus, enfrentavam uvas e tal. Se de fato a mulher tivesse invocado o espírito, isso certamente estaria escrito. Porque veja, o que acontece, os versículos são importantes que a gente tem que observar. Veja, a gente costuma colocar no texto coisas para fundamentar o que a gente acha, mas a gente tem que se ater à letra. Saul jurou, a mulher disse: a quem te farei subir? Veja, ela estava preparando o ritual. Primeiro ela tem que saber a quem vai invocar antes de começar a prática. E ele disse: a Samuel, eu quero Samuel. Do 11 já pula para o 12. Vendo ela Samuel, ela não chega a invocar Samuel. Isso está muito claro na Bíblia. Seja para apoiar o argumento dela, seja para apoiar o argumento de vocês. Porque pode ter sido o capeta mesmo assim. Mas ela não chega a fazer o ritual. E o fato dela se assustar foi justamente por isso. Se o Espírito tivesse aparecido depois de ela ter feito o ritual para ele aparecer, aí sim, eu fiz o ritual, ele veio. Mas ele veio antes de eu fazer a oferta, antes de eu invocar. Então já começa já cai por aqui o argumento de que o Espírito veio através das práticas desta mulher. Não. Se veio de Deus ou veio do diabo, mas não veio porque ela invocou. Porque nem chegar a invocar, preparar, ela chegou. Então não veio por intermédio dela. O que o autor quer dizer aqui? Seja você acreditando que foi o diabo ou foi Deus. Que pela prática humana não foi possível alcançar o mundo espiritual. Isso já tira o crédito dela. Isso tira o crédito da prática de necromancia, da feitiçaria. Tira o crédito, por quê? Porque o Espírito se apresentou voluntariamente.
Então, o autor do texto já quer dizer o que é o seguinte aqui. Agora é uma análise do texto, como a gente sempre faz. De que não foi por ela. Não foi. Não importa, ela não chegou nem a falar nada. Então isso é uma coisa que, assim como feitiçaria é pecado e que Samuel estava se afastado de Deus, assim o fato de o Espírito ter aparecido sem ela invocar é uma verdade absoluta no texto. Isso não pode ser questionado. Mas mais existe assim, a questão de você se Deus rejeitou Samuel ou Saul, não atendia mais Saul de maneira alguma. Por que ele deixaria, por que ele mandaria Samuel? Vamos responder essa pergunta conforme... Eu acho que essa é a pergunta de todo mundo. Acho que a pergunta aqui não é por que Saul foi consultar, se foi o diabo ou se foi Deus, mas por que Deus é a nossa exercício de entender a mente de Deus. Vamos sair sem resposta, é verdade. Todo mundo aqui pensa nisso. Vai. Então, pergunta, pelo fato da feiticeira ter se assustado, eu acho que já está na cara que ela é uma grande mentirosa, né? Porque se ela fosse acostumada a ver os espíritos, eu acho que ela não levaria aquele susto. Ainda que ela não tivesse invocado. Porque a rainha falou, né? É uma coisa muito interessante, acho que eu posso responder isso que ele não fez, mas colocando de uma forma diferente. Na verdade, Deus sempre fez isso. Ele sempre continuou. Por exemplo, assim, quantas vezes o povo de Israel não falhou, não pecou e continuou no erro? Mas, tipo assim, é engraçado até. Eles se arrependiam, choravam, um minuto depois fazia de novo. Quando eu digo minuto, falando de forma muito literal. Eles acabavam e voltavam a pecar depois disso. E o de Juízes foi um grande exemplo disso. Exatamente. E Deus sempre falando, vocês estão lascados. Estão lascados pra caramba. E quando Deus diz, cansei de vocês, perdi a paciência, como já vimos, se não me engano, acho que antes de Sansão teve um que Deus falou, cansei, não quero mais saber nada de vocês, entregar vocês aos filhos. Deus, estão lascados. Acho que teve exatamente essa frase. Estão lascados não. Obviamente. Imagino Deus falando isso. Não sei, talvez é aquela Bíblia parafraseada. Sabe o que é interessante? Um, dois versículos depois, fala assim, mas Deus, tendo misericórdia, fez isso, libertou o povo de Israel, fez isso. Então, porque Deus enviou, quis enviar o Samuel, ele sempre fez isso, sempre. Então isso não é o problema. O maior problema é saber mesmo se foi Deus. Porque a constância de Deus fazer isso não é um problema. Não é. Deus fazer coisas que fujam a nossa compreensão e que às vezes contradizam a própria palavra do que está escrito, é o que a gente mais vê na Bíblia. E isso é argumento para Deus. Tá? Por exemplo, Samuel 28 é um super argumento para espíritas, para ateístas, enfim, para toda sorte de tipo de heresias ou descrenças que possam surgir. Mas vamos lá, eu quero colocar alguns pontos aqui que podem embasar mais ainda o pensamento de um ou o pensamento de outro. Oi? Orar aqui pra gente não sair confundido. Foi interessante. Eu falei que a terra ia chegar, o efeito de oração ia passar. Sabe? Ele foi pronunciado, a gente não sabia. Mas ainda com esse menino aí. O pensamento. Eu não sabia que todo mundo tinha pensado contrário. Eu disse que eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito surpresa. Nós não vimos entre. Mas eu gostei, ficou bem melhor. É bom ter Gente, debate sem discordar. Antes do debate. Isso aqui não é debate da esquerda. Tá? Isso aqui não é uma reunião da esquerda. Mas antes do Aqui não tem debate. debate. Tem que Antes do discordar. debate, veio para dentro e falou pra Fernanda: quem é que tinha pensado o mesmo pensamento que eu pra eu ver tirar Tá, mas conclusões? deixa eu ouvir o que o Hernandes tem a falar pra gente. A Maria disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: por que Deus usaria esse meio? Você falou isso, não falou? Porque Deus usaria esse meio. Foi. Então, interessante é que Deus usou coisa até pior para falar alguma coisa. Por exemplo, assim. Eu não tô falando. Deus ele usa quem ele quer. Eu tô falando, tipo assim, um ritual desse, entendeu? Não, tipo assim, eu vou falar uma coisa pior. Todo ritual
entendendo que foi Deus. Deus interviu antes mesmo de eles praticarem aquilo. Deus não impediu que Saul pecasse. Saul pecou em pensar em procurar uma feiticeira, em procurar, em ir lá, em pedir, em jurar em nome de Deus de que não mataria ela. Mas veja, Deus não permitiu que o ritual fosse. Que o ritual não aconteceu, não houve contradição. Não, olha só. Não é partindo, não houve. É que nem eu falar que Jesus não morreu. Jesus morreu. Porque Entendeu? É isso que eu tô falando. depois em 2 Samuel 12:23, não foi que a gente leu? Não foi que a gente leu? Sim. Ali fala que ele morreu e foi condenado, porque ele fez essa prática, não fez? Porque ele consultou. A Então, consulta. eu tô falando é isso. Exato, não, é Escuta. perfeito. Veja só. Eu não tô perfeito. falando. Vocês não Tá. estão entendendo. Não, eu estou te entendendo. Olha só. A Bíblia fala em 2 Samuel 12:23, né? Samuel morreu por este pecado. Mas isso não é totalmente verdade. Saul. Gente, mudou. É 10, né? Mas isso não é totalmente verdade. Mas eu não estou dizendo que é mentira. Veja. Olha só. Eu vou te falar o porquê. É verdade, não é mentira. Por qual pecado Deus rasgou o reino de Saul? Segundo a Bíblia, porque ele não matou lá os amalequitas. Então, por isso Deus fez. Mas a partir de diante, houve uma série de práticas em que Saul pecou e todas essas práticas são dignas de morte. Estamos concordados com isso, né? Dentre o último pecado dele emocionado foi esse. O fato de 2 Samuel dizer que Deus o matou por isso... Não, eu não estou falando que Deus o matou por isso. Estou falando que consta que ele procurou isso. Não, mas... Entendeu? De fato, ele procurou isso. Eu estou falando. Se foi Ele procurou, mas não chegou a consumar o fato. Eu sei, mas ele procurou. É como por exemplo, Tereza. A intenção dele Não, de fato, eu estou concordando. Esse que Ele pecou em pensar. Ele pecou em fazer. Exatamente, pecou em... É como, por exemplo, eu tenho uma consulta no médico. Eu vou, mas o médico não me examina. Eu não fui à consulta. Eu não fui me consultar com o médico, mas o médico não chegou a fazer os eu estou exames. falando, porque eu sei que a gente não... os desígnios de Deus, a gente não entende, né? Mas por que usou assim nessa situação? Porque ele estava... Então, mas é isso que o Web está querendo dizer. Existem situações até piores na E vida. eu quero citar uma. Fala. Tessalonicenses diz que Deus, olha só que coisa pesada. Deus, de certa forma, vai usar o anticristo para confirmar as pessoas que amam a mentira. Vocês diz isso. O envio do anticristo, de certa forma, Deus vai enviá-lo para aqueles que amam a mentira, o pecado, serem confirmados nisso. Isso é ainda pior, mais pesado ainda. Olha só que coisa horrenda. O Léo tem um texto aqui que ele fez também, eu falei agora. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. E aí, Léo? Um homem na igreja de Corinto estava cometendo incesto e adultério. Deus ordenou que os líderes o entregassem a Satanás para destruir a sua natureza pecaminosa e salvar a sua alma. Entregar alguém a Satanás. O que significa isso? Olha só o texto, olha o texto bíblico. Paulo dá essa instrução para os líderes da igreja de Corinto. Que seja entregue a Satanás para que a carne seja mortificada e para que o espírito seja salvo. É claro que ele não deu essa ordem sem o consentimento de Deus. Né? Esse é o famoso disciplina que a gente conhece hoje, né? As igrejas baseiam a questão da disciplina, 3 meses no banco baseado nesse texto aí. Fala. Um exemplo também, 1 Samuel, capítulo 16, o Espírito de Deus se refere a Saul. A partir daí, você só vem vendo ele decaindo mais ainda, confirmando que Deus o rejeitou. Se Deus o rejeitou, nós estamos preocupados com que ele veio pecando. Mas ele estava? Como assim estava? Ele estava preocupado com ele pecando? Não. O próprio Saul. Na verdade, ele se arrependeu de querer matar Davi e depois tentou matar de novo. Exatamente. Ele ficou não foi bem arrependido. É muito fácil de se arrepender com uma arma na tua cabeça. Entendeu? Então vamos lá. Quer uma arma mais poderosa que essa? Tem. Não, Vamos economizar. Então o que acontece? Vamos lá.
lá, nós estamos vendo ele decaindo. Deus não responder por Urim, nem por Tumim, nem pelos profetas, é mais do que a confirmação que Deus já não queria mais ele. Rejeitou. Literal, não tem para onde ele correr. Então, que saída que ele viu? Fazer uma necromancia. Aí entra uma questão que ele falou, olha, Saul prometeu que nada de ruim iria acontecer com ela. O que ele estava fazendo? Falando contra a palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, não houve o fato de não ter havido o ritual. Se Deus interrompeu e proferiu o juízo, é prática de Deus. É prática de Deus. Agora, não há dúvida que Saul não tinha mais contato algum. Ele não tinha mais recurso algum. Deus não queria e pronto, acabou. E aí só foi a confirmação dele afundando na lama, filho. Por que você me procurou? Visto que Deus já não falava com você. Diz o Espírito que alguns vão julgar ser, outros vão julgar não ser. Por que me procurou, visto que Deus já não te respondia pelo ministério dos profetas? O que ele está falando? Por que está me procurando quando morto, se Deus não falava com você através dos livros? Olha que interessante, fazendo um parênteses aí, porque se Samuel pôde falar com Saul, era um sinal de que Deus estava também falando, porque enviou o Espírito Santo. Se Samuel falou com Saul, tinha que ser Deus falando. Exatamente. É uma correlação, né? Entendeu? Então, por isso que eu perguntei para vocês, o que vocês acharam? Eu apresentei as três... Correntes, né? Hã? Depois eu vou ver o Isso, as três correntes de interpretação. O que vocês acham sobre isso daqui? Aí eu fiz esse questionamento. Se foi Deus falando, para onde que Saul foi? Aí vocês levaram para o céu. Mas isso estava se falando sobre morte. E não sobre salvação ou perdição. Nós vimos salvação no texto. Nós vimos perdição no texto. Mas o texto não fala, olha, amanhã tu estará comigo no inferno ou no céu. Lembra que eu fiz esses questionamentos na terça-feira passada? Bom. Chorar comigo no dia de morrer, né? Pode fazer a propaganda? Pode. A respeito. Olha, a respeito da profecia, no versículo 19. Eita, cara! Versículo 19. Você acha que aconteceu? Tá, ele vai entregar, vou ler aqui rapidinho, tá? E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Tá, deixa eu só ver o que eu anotei aqui. 32:1. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas e Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Tá, a pergunta é, cumpriu ou não? Eu acho que sim, não foi, por exemplo, Israel, uma boa parte de Israel, uma boa parte dos soldados de Israel morreu. Mas o importante que era o próprio Saul morreu junto com seus filhos. E que eu acho assim, que o inimigo ele não tem esse direito de profetizar algo acima de alguém. Como ela disse, se fosse um falso profeta, não, estou sentindo que você está grávida. Não está. Sim, mas tipo assim, rapidamente, fala a sua tréplica. Mas, tá, tipo assim, mas a profecia, ela meio que se contradiz. Porque, tipo assim, ela fala amanhã, mas, tipo assim, como eu tinha investigado, o Eric falou, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Professor, que amanhã você vai morrer. Só que, tipo assim, se você for pela contagem de dias, que vai no capítulo 30, vai se passar 15 a 18 dias. Então, tipo, não é mais amanhã. Opa. Bom, vamos lá. Quero entrar aí. E agora, sessão. Não, mas tem outra ainda. Não, mas agora eu tenho que Ele está fazendo essas questões. rápido, Rafael. A parte também que fala tu e teus filhos. Sendo que só 3 filhos deles morreram, mas 3 ficaram vivos. Amém. Isso não vai terminar aqui. Vamos lá, agora só uma coisa rápida. Quando a gente lê na Bíblia que fala, veja o homem como que um Deus surgindo,
simplesmente o vocábulo de deuses também era utilizado para os profetas, juízes e reis, que representavam a Deus. Elohim. É essa palavra que Elohim. por isso que ela é a palavra, a primeira palavra utilizada na Bíblia para se referir a Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio que o Deus fez a terra. Que é uma palavra no plural, não é no singular. Tá? Vamos lá. Encerrando a participação de vocês, agora eu vou colocar minhas contribuições. Espero não ser interrompido. Vamos lá. A primeira coisa. Cortando o ponto do Rafael. Exatidão de data. Qual é o fundamento de vocês? Capítulo 30. Capítulo 30 narra a história de quem? Davi. Não é a narrativa de Samuel. Começa por aí, olha só. É a guerra de Davi contra os amalequitas. Gente, a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. O livro de 1 Samuel e também de 2 Samuel, há coisas que estão interpeladas umas às outras. Os evangelhos também. Não está em ordem. E o que acontece aqui é o seguinte, veja, essa questão do amanhã. De fato, ele morreu no dia seguinte. A profecia é exata em cada palavra. Em que sentido? Veja, a guerra, o arraial da guerra já estava pronto, os exércitos já estavam dispostos. A Bíblia fala que Saul, vendo o exército dos filisteus, temeu. Naquela mesma noite, procurou a necromante. Na manhã seguinte, a guerra começou. O capítulo 30 é a narrativa de Davi contra os amalequitas, porque Davi tinha voltado para casa, 3 dias depois, quando se afastou, viu lá que seu povo tinha sido sequestrado, né? Passou mais dias atrás deles. Gente, isso aí, ó, vai uma semana, só no capítulo 30. Aí, porque a narrativa volta para Saul no 31, a gente entende que a batalha começou só depois desse acontecimento de Davi. É que nem filme. Quando a gente está assistindo um filme, não dá para fazer todas as cenas no mesmo momento. Tem que cortar para outras. Enxerguem a Bíblia dessa maneira. São cenas cortadas, exatamente. Vingadores. Está lá a batalha em Titã e a batalha em Wakanda. Está acontecendo ao mesmo tempo. A narrativa de Davi está acontecendo ao mesmo tempo, porque a narrativa não parou, não teve pausa. Vamos esperar, agora é Davi. Vamos lá. É teatro, né? Corta para outra cena. Não há isso. Está acontecendo. E a morte de Saul aconteceu primeiro do que a vitória de Davi sobre os amalequitas. Não é porque está depois no texto que aconteceu depois. A Bíblia não está em ordem, a gente aprende isso desde o início. A Bíblia é uma bagunça cronológica. E as narrativas dos acontecimentos. Lembra na aula passada por que eu falei que está assim? Pecado de Davi, vitória de Saul. Pecado de Saul, vitória de Davi. O livro em si é assim. É a intenção do autor de sempre mostrar decadência de Saul, vitória de Davi. Decadência de Saul, ascensão de Davi. Mostra a decadência de um, corta para o outro. Isso é a intenção literária do autor. Ele faz isso mesmo para mostrar. Ele não está preocupado com a exatidão da data, se aconteceu antes ou depois. Literalmente, né, falando aqui no sentido da escrita, essa é a intenção dele. A gente vê isso, gente, desde o início. Então, essa questão do amanhã, de fato, veja, ele foi embora no dia seguinte ou na mesma noite? Segundo o texto. Na mesma noite. Então, veja, ele deu tempo dele comer, né, a mulher fez lá a comida para ele, ele ficou lá e na mesma noite foi embora. No dia seguinte, houve a guerra contra os filisteus. Esse tipo de argumento, ele não é válido, porque ele quer fundamentar uma coisa baseada na ordem como as coisas estão escritas na Bíblia, essa contagem de dias. Mas essa contagem de dias nem na narrativa de Saul é na narrativa de Davi. Então ela não é válida para ser aplicada. Eu não estou fazendo isso aqui para desmerecer uns ou outros, estou mostrando aqui os pontos. Tá? Então ela não é válida. Essa narrativa de data. De fato, foi no dia seguinte. A profecia, gente, foi verídica. E os filhos? Todos os filhos de Saul que foram para a batalha morreram. A profecia fala: tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel entregará na mão dos filisteus. Gente, não precisa dizer aqui, mas é só os filhos que foram contigo para a guerra, tá? Não precisa estar em parêntese nisso. A gente entende pela lógica que os filhos que vão morrer são os filhos que vão para a guerra.
E de fato, morreu Jonas, morreu Malquissua, morreu lá os outros filhos. Só 2 filhos ficaram vivos. Que é Isbosete, que até foi rei depois dele. E vocês citaram Mefibosete, mas Mefibosete não era filho de Saul, era filho de Jonas. Tá? E Davi depois vai cuidar dele. Então você veja, essa questão dos filhos, de fato os filhos dele morreram. Gente, a profecia, ela é verídica. Agora o que nos faz pensar é, acreditando que foi o inimigo, por que o inimigo profetizaria uma verdade e uma verdade em nome do Senhor? Esse é o questionamento. Se mesmo quando ele tentou Jesus utilizando a própria Bíblia, ainda assim ele não ousou mencionar o nome do Senhor. Na minha Bíblia o Senhor está com letra maiúscula, onde você está? Tá. Isso é importante. Isso é importante para a gente ver. E mesmo que não tenha, falar em nome do Senhor é só para quem é concedido, para quem deve dar permissão. Então veja, jamais Satanás se utiliza do nome do Senhor para falar. Ele não faz isso. Deus não lhe dá a ele o direito de fazer isso. Agora não. Vamos lá. A mulher que viu Samuel, não foi? Saul viu? Não. O texto não diz que Saul viu. Foi a mulher que viu, que ela se assustou e gritou, né? Veja. O texto diz que ele perguntou como é que é. A mulher falou, é um ancião que está com uma túnica, uma capa. Ah, Rogério, mas podia ser qualquer um. Mas a característica da roupa na Bíblia é algo importante não só nessa passagem. Vamos lembrar de outra passagem? Qual foi o homem que foi reconhecido por usar uma túnica de pelos em cima de um monte? Quando o rei perguntou, como era o semblante do homem que profetizou a minha morte? Então o rei Acasias que perguntou. Aí o servo falou para ele, era um homem que estava vestido com roupas de couro e com a pele de cordeiro. É isso. As pessoas são identificadas pelas suas roupas, porque diferente de nós, eles não trocam de roupa todo dia. Tá? Isso é uma coisa interessante na antiguidade. As pessoas eram reconhecidas por isso. E pelo fato de Saul conhecer como era a vestimenta de Samuel, ele entende que é Samuel. Mas aí do nada, ele começa a ouvir a voz de Samuel. Veja, versículo 15. Samuel disse não para a necromante, ele disse para Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Não fala que viu, mas fala que ele ouviu. Foi diretamente para ele. 2 Samuel 12:23. Os mortos não voltam. Vamos lá. Davi falando do filho dele que morreu, né? De fato, naquele contexto, Davi diz, eu não vou mais chorar porque Deus já decretou. E Deus já tinha determinado que ele morreria, o menino, e não voltaria. Mas os mortos não voltam, soa muito contraditório quando a gente vê a história de Jesus. Quantos mortos Jesus ressuscitou? O próprio Jesus. Mas aí foi ressurreição. Mas o texto é morto, voltar. Morto, voltar, pode voltar. Porque não, ressurreição ou aparição. Mas ali foi espírito, não? Então, foi espírito. Samuel foi espírito. Mas veja só. Mesmo no Velho Testamento, a gente tem fora dessa passagem, passagens que falam também de mortos voltando. Morte de Eliseu. Eliseu morreu e foi enterrado num sepulcro onde havia vários corpos de mortos que haviam estado ali, ó. Quando jogam Eliseu toca no corpo das pessoas, do cara lá, o cara que faz? Levanta. Ué, e aí? A Bíblia diz que os mortos não voltam, mas tem história que diz que os mortos voltam. Mas quem disse isso foi Davi. Eu tô esperando sair do meu pai voltar. Então vamos lá. Talvez um dia você reencontre com ele. Quem fala, a gente tem que prestar muita atenção para quem está dizendo. O texto diz que Davi está dizendo. Agora que é morto, não adianta mais. Mas isso soa contraditório quando a gente vê o Deus da vida trazendo outros para a vida. E gente, para ficar melhor ainda, olha só, isso não é coincidência. Na Bíblia não é coincidência. 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2. O cântico de mãe de quem? Eu devo lembrar para vocês que o livro não está sendo escrito ao vivo, ali.
quando alguém escreve um livro, ele tem em mente o que vai estar no início, no meio e no fim. Ele tem uma narrativa pronta. O que Ana diz? Ana está engrandecendo o nome do Senhor que fez a estéril ter filho, e fala um atributo de Deus especial. Ele é quem faz descer a sepultura e quem torna a subir dela. E faz tornar a subir dela. Quem está dizendo isso? Em que livro? E o que acontece em 1 Samuel 28? Isso não é coincidência. Mas também tem Lucas 16 também, né? Como Hebreus também. Lucas 16. Então, veja só, Lucas 16 fala, né? Que os mortos, na palavra do Rio Lázaro, que é outro texto que eu quero utilizar aqui. Vamos lá. O texto diz que eles não conseguiram passar de um lado para o outro. não é possível passar de um lado para o outro, mas esse lado é a esfera espiritual. Não física material. Mas aí, no caso, Rogério, foi espírito. Porque você, eu creio em ressurreição. Jesus Cristo fez voltar à vida. Ele voltou à vida. Sim. Ele voltou à vida, todo mundo viu. Ele reviveu. Agora ele só trouxe o espírito para falar com Saul. Mas olha só, como o Herbert bem falou, Moisés e Elias também apareceram em espírito. Mas aí eu creio que foi no Novo Testamento? Mas foi situação diferente. Aí situação foi diferente, uma coisa Tá na cabeça, você acha que o que eu entendo, desculpa interromper, mas acho que o que está na sua cabeça é que ainda assim houve um ritual, pelo fato de tipo. Não, eu já vi isso. Não. Porque assim, pelo fato de então Saul foi ritual, pro céu, ele foi salvo, Saul? Gente, ninguém está dizendo isso aqui. Não, porque Deus está falando que ele e os filhos dele estariam com ele. Por quê? Vamos lá. Lucas 16. Rogério, conclua logo essa ponto de vista. Vou concluir agora. Calma, vou concluir isso agora. Lucas 16 fala da parábola do rico e o Lázaro. Que de fato não é uma parábola. Porque parábola não é caracterizada por nome próprio nas histórias. Tem um Lázaro. Veja. A Bíblia fala que é um plano em que existe um abismo que divide os tormentos e o descanso. É só um abismo que divide. E esse lugar na Bíblia é chamado de Hades, é chamado de Sheol, é a habitação dos mortos. Era para onde todas as pessoas iam, independente de ter sido salvas ou não. Por quê? Filipenses 4 vai dizer que Jesus, após ter sido crucificado, que desceu à sepultura, subiu aos céus levando o cativo o cativeiro. O que significa isso? Jesus transportou o paraíso que ficava de frente para o tormento, para, de fato, o céu. O céu no sentido que eu estou falando, que está acima agora com ele. Não na Nova Jerusalém, mas no paraíso. Gente, o cara está lá sendo atormentado e ele consegue ver quem? Do outro lado? Abraão e Lázaro. E o que divide eles? É o mesmo lugar. É a habitação dos mortos. Um espaço é para condenação e outro espaço é para descanso, mas o lugar é o mesmo. A palavra na Bíblia para aquele lugar não é fogo, inferno e paraíso, é Sheol. É Hades em algumas traduções, é o mesmo lugar. Por isso que Samuel fala que vocês estarão comigo no mesmo lugar. E o que prova isso? Lucas 16, o texto que vocês leram. É o mesmo lugar. Só que ambos estão divididos por um abismo. De modo que é impossível que um tenha contato com o outro. Sendo que o texto de Filipenses vai afirmar que Jesus, após ter ressuscitado, levou, transportou o lugar de descanso para a sua possessão, para o seu domínio. Não que não estivesse. Mas, vamos lá. Então, fica claro em algumas questões, veja, ainda assim, não há 100% de certeza de eu afirmar que foi Deus. Mas agora, particularmente, para mim é bem mais fácil acreditar na intervenção divina pelo que está escrito aqui, pela forma como Deus se apresentou e fez com que as coisas acontecessem, do que dar crédito ao diabo por algo que ele não pode fazer. Não estou querendo aqui descredibilizar os argumentos contrários, né? Mas, segundo os mesmos textos que foram apresentados aqui, me levam a crer nisso. Eu, Rogério Nunes,
E que para mim não seria contraditório nenhum com a figura de Deus, porque ele já fez coisa pior nas Escrituras, e nem com sua palavra, que a gente vê bastante controvérsia de narrativas bíblicas. Isso é um debate que a gente não vai concluir ele em 2 horas. A gente não vai concluir ele com achismos. A gente não vai concluir ele com deturpações de texto. Isso é um debate que a gente vai concluir quando a gente chegar lá no paraíso e perguntar: olá, Samuel, foi tu mesmo? Entendeu? Então, mas o que é interessante nisso? Que cada um que esteve aqui estudou, pesquisou e que não teve medo de defender aquilo que acreditou que fosse. E como a Fernanda bem colocou em uma das suas frases, veja, nesse exercício dela de pesquisar, teve hora que ela acreditava que foi Deus, teve hora que ela acreditava que não foi. E isso vai acontecer constantemente. A gente vai evoluir, a gente vai ser convencido de uma forma. Daqui a 10 anos que a gente der essa passagem, a gente vai ser convencido de outro. Espero que não. Mas acontece. Ninguém permanece o mesmo para sempre. Só a palavra de Deus. Então, desde já, eu quero parabenizar o que foi feito aqui, o trabalho, tá? Todos os pontos de vista, todas as interpretações, as bases que vocês trouxeram. E de que falar novamente, veja, não é porque é um grande homem renomado que disse que eu vou acreditar. Tenham sua própria interpretação, desde que seja inspirada. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd,